eu queria tratar com você da clássica história do sujo falando do mal lavado. Só que normalmente se fala muito o sujo falando mal do mal lavado. Na verdade, é o sujo lavando a mão no mal lavado e deixando que o mal lavado fique sujo sem que ninguém saiba. Eu estou falando da absurda decisão de 3 senadores da República: Cátia Abreu, Tasso Gereissati e Eduardo Gomes. A CPI do Lava Toga estava praticamente para ser convocada quando esses 3 receberam pressões do Supremo Tribunal Federal e retiraram as suas assinaturas. Primeiro, é uma instituição canalha essa de poder retirar a assinatura, né? Porque o cidadão comum não faz isso. Ah, assina um cheque? Não, eu retiro a assinatura, não quero que esse cheque seja descontado. Assina um documento? Ah, não, eu retiro, eu agora estou retirando. Eu vendi a casa, recebi o dinheiro. O Senado não, o Senado toma uma decisão importante como fazer uma CPI e o senador é autorizado a retirar a assinatura. Agora vamos aos 3. Cátia Abreu é a vergonha de Tocantins e do Brasil. Cátia Abreu, que foi ministra da Agricultura de Dilma, depois de ter sido da famosa bancada do agronegócio, livrou a cara da ex-presidente juntamente com o bandidão de Muricy, o cangaceiro Renan Calheiros, e o sindicalista do Supremo Tribunal, à época presidente do sindicato do Supremo Tribunal Federal, o Ricardo Lewandowski, rasuraram os 3 a Constituição, riscaram a Constituição para permitir que a Dilma, mesmo sofrendo impeachment, o que parecia inevitável e foi, pudesse disputar um cargo público. Pois então, disputou. O eleitor mineiro fez uma gracinha, disse que ia votar nela, ela acreditou. Perdeu! Ficou em 4º porque não tinha 5 candidatos. Perdeu! O povo cumpriu a Constituição que o morcegão do Supremo não cumpriu e que a Cátia Abreu e o Renan Calheiros ajudaram a rasurar num atentado à democracia, à vergonha na cara e à lucidez. Pois bem, a senhora Cátia Abreu agora retirou a assinatura junto com outro companheiro da bancada dela lá do Tocantins, Eduardo Gomes. E o Tasso Gereissati. Eu fui apresentado ao Tasso Gereissati pelo Tancredo Neves, que me disse que era um jovem empresário e político que ia acabar com o reinado dos coronéis do Ceará. Terminou sendo isso aí. Foi presidente do PSDB, um partido de cima do muro, um partido covarde, um partido acusado de receber propina para fazer oposição de fancaria aos governos de Lula e Dilma do PT, e agora comete esse tipo de vilania e de covardia, que é retirar a assinatura. Com isso, o Senado abre mão de fiscalizar o Supremo, e o Supremo fica acima do bem e do mal. Está hoje no portal do Estadão um podcast, que é o podcast mais acessado em notícia do Brasil, contendo uma entrevista brilhante do professor Modesto Carvalhosa, falando exatamente isso que eu estou repetindo aqui. Aliás, tem um comentário meu também, contando esse conluio absurdo entre 2 poderes, o legislativo e o judiciário, em que um enxuga a mão suja do outro. Os senadores aprovam automaticamente os nomes indicados pelo presidente para o Supremo. E os ministros do Supremo mantêm os senadores acima da lei, por causa do foro privilegiado, que eles não julgam nunca. Bom, então é um ajudando o outro. Uma raposa ajudando outra raposa a tomar conta do galinheiro, e aliás, o Supremo é mais sujo do que pau de galinheiro, como dizia minha avó. Mas o Brasil realmente está difícil. O Brasil está difícil de você conviver com a realidade brasileira. Imagine que um grupo de procuradores
avisou que não vai mais fazer parte, voluntariamente, de grupos em que faziam trabalho gratuito, né? Porque não receberam 4 mil e tantos reais de auxílio moradia. Bom, procuradores nós transformamos em heróis por causa da Operação Lava Jato, porque perseguem a corrupção. Mas cuidam do seu bolso e danem-se os milhões de desempregados, os brasileiros que estão passando fome por causa da crise. Eles querem é o deles. E aí cometeram essa chantagem. Isso não é coisa de procurador, isso é coisa de bandido. Então vamos juntar os procuradores que se transformaram numa espécie de quarto poder depois da Constituição de 88, junto com essa história do Senado e do Supremo contra a Operação Lava Jato. E eu quero aqui lembrar que eu tenho falado para vocês da Operação Lava Toga. Tenho falado também da Operação Lava Beca, para os senhores advogados riquíssimos que fazem o jogo de alguns bandidos que ficaram milionários roubando dinheiro público no Brasil. E falo também das omissões premiadas, aqueles que fazem delações e depois vendem a omissão de determinados ricaços, né? Pois é, isso tudo está sofrendo. Como sofrendo o Brasil sofre por causa da Vale. Que coisa absurda aquela entrevista que a Vale convocou para dizer que tomou todas as medidas. Meus amigos, tomou as medidas para evitar que a represa do Córrego do Feijão fosse arrombada pela lama e pela água, e aí arrombou, e nós já sabemos de centenas de mortos e centenas, vai ser mais de 300 cadáveres embaixo dessa lama, e os caras têm a cara de pau de convocar a imprensa para dizer, mas nós tomamos todas as medidas, como se não tivesse acontecido lá, como se nada lá, como se ninguém tivesse morrido. É a mesma postura do Clube de Regatas do Flamengo, que no dia em que a Prefeitura, os bombeiros e o Ministério Público foram fazer uma vistoria no centro de treinamento, Ninho do Urubu, que eu acho o nome horrível, declararam os diretores que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que a parede lá do container tinha uma espuma que evitava a propagação de chamas. Evitou! Os meninos não morreram porque essa camada de PVC evitou a propagação das chamas. Que absurdo! O absurdo maior é o seguinte, até agora, olha, o centro de treinamento do Flamengo não tem alvará, não tem autorização de funcionamento, não tem habite-se, não tem nada. E está lá funcionando, os jogadores estavam treinando lá. Que absurdo que assinte contra a consciência moral e ética dos brasileiros.